Durante uma aula de trigonometria, o professor propôs aos alunos que determinassem o cosseno de 75 graus, sem a utilização de fórmulas trigonométricas ou de calculadoras. Após alguns minutos, um dos estudantes sugeriu os seguintes procedimentos. Primeira etapa. Desenhe o triângulo retângulo ABC de hipotenusa BC medindo 1 decímetro e o ângulo ABC igual a 75 graus. Então, a gente fez isso aqui, desenhou o triângulo retângulo ABC, o ângulo B aqui mede 75 e a hipotenusa dele mede 1 decímetro. Aqui podia ser 1 centímetro, 1 decímetro, 1 metro, uma banana, uma mangueira, sei lá, qualquer coisa, tá? Qualquer coisa que você utilize para medir um comprimento aqui, daria certo. A gente coloca o número 1 porque o número 1 é neutro, né? Então fica fácil de trabalhar. Ok? Aí, segunda etapa. Tome o ponto D sobre AC, de modo que BD é igual a CD. Então, nós vamos pegar um ponto D qualquer aqui, de tal maneira que se eu ligar esse ponto D até o vértice B e ligar ele até o vértice C, esse comprimento que eu vou pintar agora, sei lá, de azul, ele vai ser igual a esse aqui. E por que isso? Para a gente criar aqui um triângulo isósceles. Porque, olha só, se aqui antes era 75, então aqui era 15, né? Porque é o que faltava para dar 180. 90, 75. Aqui tem que ser 15 para completar 180 graus no triângulo todo. Então, esse trechinho aqui também vai ser 15, porque o triângulo é isósceles. Ele falou que é isósceles aqui, ó. Está escrito que é isósceles, né? Esse lado mede o mesmo tanto desse, então isósceles tem que ter o mesmo valor de ângulo da base. Então, esse 75 era o todo. Vou tirar 15 aqui, para cá vai sobrar 60. E se para cá sobrou 60, para cá sobrou 30. Isso aqui é o bom e velho triângulo que a gente chama vulgarmente, né? As pessoas chamam de triângulo egípcio, ok? Aí ele fala assim, ó, determine o comprimento AB. O AB aqui, então, vai ser o nosso comprimento X, certo? Aí a gente pode ou fazer o comprimento AD e a hipotenusa usando relações trigonométricas, né, no triângulo retângulo, ou então a gente já saber de cor que esse triângulo ele é especial. E se aqui é x raiz de 3 e a hipotenusa é 2x, é o macete do triângulo egípcio, né? Olha só para vocês verem, né? O triângulo egípcio, ó, o lado dele, o cateto dele, que está junto com o 60 e o 90, se valer x, o outro é x raiz de 3, exatamente o nosso caso aqui, ó, 60 para 90, foi x. Então, o outro vai ser x raiz de 3 e a hipotenusa vai ser 2x. Aí você vai me perguntar, eu sou obrigada a decorar isso? Você não é obrigada a nada, amiguinho da Rede Globo. Você pode deduzir isso aqui através da trigonometria. Como? Você pode falar o seguinte, que tangente de 60 é oposto, que no caso é o AD, sobre adjacente, que é o x. A tangente de 60 é raiz de 3, aí isso aqui você tem que saber, tá? Porque tangente, cosseno e seno de ângulos notáveis é a obrigação dos terráqueos que vão fazer prova saber. Infelizmente, não vai dar para passar pano aí, para quem não sabe, né? Infelizmente. Essa tabela, com aquela musiquinha, você tem que saber. Né? Então, enfim. Aí aqui, eu já descobri, então, que aqui vale x raiz de 3 e o outro lado vai valer 2x. Para saber o outro lado, se você tem esse, faça um tel de Pitt, né? Ou, sei lá, usa uma relação de seno ou cosseno aí para um dos ângulos, você vai descobrir. Então, isso aí é o de menos, né? Depois você descobriu dois lados, o terceiro vem grátis. Agora, se isso aqui é 2x, aqui também é 2x, por quê, né? Porque o triângulo, ele é isósceles, pensando nesse triangulinho aqui, né? Ele é isósceles. Aí agora a gente consegue descobrir o valor de x, porque ele pede aqui, né, o tamanho do cateto AB. Lembrando que o que ele quer é que a gente determine o valor de cosseno desse ângulo de 75 graus, tá? Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um teorema de Pitágoras para a gente poder descobrir esse valor de x, né? Então, eu vou falar que esse cara ao quadrado mais este ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Então, vai ficar só x ao quadrado mais x raiz de 3 mais 2x ao quadrado, porque a soma disso aqui é o cateto. Aí você eleva ao quadrado, vai dar 1 ao quadrado. Observe que é importante, até você assistir o outro vídeo, para você entender a lógica da dedução, né? Porque aqui a gente está tendo que deduzir o ângulo de 75, é um processo mais ou menos parecido, né? Então, de qualquer forma, é importante a gente entender como é que deduz. Aí aqui vai ficar só x ao quadrado. Isso aqui é produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, o quadrado disso vai ser 3x, porque eu elevo esse cara ao quadrado, que dá 3, e o quadrado de x é x ao quadrado, dá 3x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Vai ficar 2 vezes 2x, 2 vezes x raiz de 3 vai dar 2x raiz de 3, vezes 2 vai ficar 4, né? Vai ficar 4 raiz de 3x ao quadrado. Ok?
mais 4x ao quadrado aqui, que é o último termo, é igual a 1. Agora vamos ver o que dá para fazer. Somar 4 com 3, 7 com 1, 8. Então vai ficar 8x ao quadrado, mais 4 raiz de 3x ao quadrado, é igual a 1. Eu posso pôr aqui 4 em evidência, né? Que tal? Vai ficar 4, aqui vai ficar 4 e o x ao quadrado, né? 4x ao quadrado. Aí para cá vai sobrar 2, que se eu dividir vai cortar esse com esse, né? E 8 dividido por 4 vai dar 2. E se eu dividir essa parcela, o 4 corta, o x ao quadrado corta, vai sobrar mais 2 raiz de 3. Ok? É igual a 1. Beleza. Aí agora, o que eu vou fazer? Para descobrir o valor de x, eu vou passar tanto essa coisa quanto essa para lá dividindo. Vai ficar assim, ó, x ao quadrado é igual o 1 que já estava, o 4 que estava multiplicando veio dividindo. Esse carinha também vai passar aqui para o divisor, né? Certinho? E aí, para tirar o quadrado daqui, ó, eu jogo uma raiz quadrada para cá e já tiro. Beleza? Então, vai ficar assim, ó, raiz de 1 é 1 e raiz de 4 é 2. Aí, o denominador, ele não tem como a gente racionalizar, né? Tipo, tirar raiz, né? Então, ele vai ficar irracional, ó. Vai ficar uma raiz aqui para ele, infelizmente. Ok? Então, esse é o meu valor de x. Só que eu não posso ter um x irracional no denominador, não é? A gente tem que racionalizar esse denominador aqui. Agora, vamos racionalizar esse denominador, né, amiguinhos? Porque, infelizmente, a vida é essa, né? Ó céus, ó vida, ó azar. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar pela raiz do conjugado do de baixo, né? O conjugado do de baixo seria 2 menos a raiz de 3, só que tem que estar dentro da raiz quadrada por causa dessa raiz quadrada aqui. Certo? Então, aqui eu vou fazer isso. Aí, o carinha de cima vai dar o próprio carinha de cima, porque 1 vezes ele é neutro, né? Fica raiz de 2 menos raiz de 3, assim, ó. Raiz quadrada de 2 menos raiz de 3. Ótimo. Dividido por. Quando eu multiplicar esse cara vezes esse, como eles estão embaixo do mesmo radical, vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz de 3, que multiplica 2 menos raiz de 3. Aí aqui vai dar aquele produto, né? Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 é 4, quadrado da raiz de 3 é 3. Ok? Por isso que a gente pode racionalizar dessa forma. E 4 menos 3 é igual a 1, e raiz de 1 é 1, e 1 vezes 2 é 2. Ok? Então, o valor de x é essa tranqueira toda aí que vocês estão vendo. Então, voltando ao triângulo, eu coloquei esse valor aqui. Agora, olhando na perspectiva do triângulo todo, de fora, não é? O que a gente tem aqui? A gente tem que o cosseno de 75, cosseno, lembra da palavra o cosseno, ele é o adjacente sobre a hipotenusa. Então, o adjacente é esse valor, dividido pela hipotenusa, que é 1. Só que dividir por 1 é o mesmo que não fazer nada, não é? Por quê? Porque a divisão por 1 é neutra, né? Assim como a multiplicação por 1 é neutra, a divisão também é. Então, vai dar esse próprio valor aqui, que no caso corresponde à letra A. Então aqui, observem vocês, nós temos uma questão digna de colégio militar aqui no Cefet Rio, né? Foi uma das questões mais difíceis de trigonometria que eu já vi em provas de colégios técnicos, tá? Até mesmo para colégios militares, essa questão está muito bem elaborada. Então, assim, estão de parabéns.